George Soros. Um nome bem batido já para quem é desperto. Nós já conhecemos bem esse indivíduo. Dr. Enéas gastou muito do seu tempo e força para denunciar esse camarada. Na época que a mídia ainda era livre, ainda tinha uma parte da mídia livre, várias matérias internacionais declaravam: esse é um grande narcotraficante. Vamos relembrar, porque eu sei que muitos desses vídeos desapareceram. Muitas das pessoas novas não tiveram a oportunidade de ver. Resta muito pouco desse conteúdo antigo e ainda os que restam não são recomendados. Então vou colocar um trechinho do nosso vídeo quando o Dr. Enéas mostrou uma dessas matérias internacionais, deixando claro que George Soros é um narcotraficante. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. Os senhores permitem mostrar? Essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. Você entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... O narcotráfico! Quem comprou a Vale do Rio Doce foi O quem? narcotráfico! Eu não posso provar, mas é revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, por favor, o senhor pode me dar aí, doutor Passos, por favor. Naquela época... Pode entrar aqui. Por favor, doutor Passos, é do nosso partido. Nessa época... Não, eu queria um pouquinho um trabalho do Almirante, que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? Por quê? Por que não dizem? Saudoso Dr. Enéas. Na época que existiam ainda essas matérias, meus irmãos, muitos desses jornalistas foram desaparecendo, demissões sem motivo, desaparecimentos inexplicáveis, adoecimento repentino e etc, etc. Nunca se soube que foi o George Soros diretamente que fez alguma coisa, mas você que entende um pouco de espiritualidade sabe que esses camaradas servem às forças realmente terríveis. E se você não tem a proteção de Deus, você é só uma pessoa física, só acredita no físico, você é um alvo fácil, por mais bem intencionado que a pessoa seja. George Soros é um servo de Satanás e isso está muito claro. Se já não fosse o envolvimento dele com tudo que é ilícito, tem a questão também das suas próprias atitudes, onde ele injeta parte desse dinheiro maldito que está no bolso dele. Veja, o nosso querido irmão Pedro Nedved, um abraço forte para ele, manda essa matéria aqui da Gazeta do Povo que diz o seguinte, ó: a Open Society, fundação do bilionário George Soros, repassou 28,4 milhões de dólares, tá certo? Dá 153 milhões de reais no câmbio médio do período,
para ONGs brasileiras só em 2024, 153 milhões. Soros é conhecido por ser defensor de pautas progressistas e o maior doador da esquerda do mundo. A Fundação Open Society é um dos maiores fundos filantrópicos privados do planeta, com um fundo patrimonial filantrópico de mais de 25 bilhões de dólares, 134 bilhões de reais. No Brasil, o bilionário húngaro destina recursos financeiros para causas indígenas, combate à violência e pesquisa. O que chama a atenção na lista de 42 instituições é a predileção por áreas consideradas estratégicas para a economia e a democracia, como educação, territorialidade, energia e comunicação em massa. O montante destinado ao Brasil, a princípio, é um pouco menor do que injetado em 2023, de 155,5 milhões. Então veja, isso aqui é o que ele vem injetando por ano. Eu quero chegar em uma parte muito essencial aqui desse vídeo e, inclusive, que resume todo o nosso conteúdo e a nossa luta aqui para te informar. Eu vou chegar lá, deixa eu terminar esse trecho. Contudo, com algumas instituições estrangeiras financiadas por Soros também aplicam parte de seus recursos no Brasil, este número provavelmente é maior. Então, oficialmente é isso aqui, mas como ele paga, né, dá dinheiro individualmente a essas instituições, cada uma recebe um valor, esse valor pode chegar a ser muito maior, já que elas agem aqui, usam esse dinheiro para agir aqui. É nisso que eu quero falar. Muitas pessoas, meus irmãos, pensam que as coisas, principalmente gente capitalista, gente libertária, elas acham que entendem o esquema porque o mercado funciona com lucros e perdas. Se a pessoa ganha dinheiro com aquele negócio, ela vai fazer. Mas elas esquecem um elemento de soma que é essencial. E qual é esse elemento de soma, Davi? É a espiritualidade. Esses caras não fazem as coisas apenas para terem lucro. Eles servem a entidades que abrem os caminhos para que eles possam ter esse lucro. Dinheiro ilícito. Se você não acredita na espiritualidade, só um dado para você somar aí. Enéas disse que ele era um narcotraficante. Fiz uma pergunta, qual é o lucro do narcotráfico no mundo para a inteligência artificial? E a resposta que eu tive foi essa aqui, ó. O lucro do tráfico de drogas é incalculável, com precisão, mas estima-se que gere centenas de bilhões de dólares anualmente em nível global, tornando uma das atividades criminosas mais lucrativas do mundo. Várias organizações estudam em busca de estimar o valor, mas o número varia significativamente devido à natureza ilegal e oculto do comércio. Claro, porque nós sabemos que tem órgãos que deveriam defender o povo, mas que estão sendo financiados por isso. Você ouviu, centenas de bilhões de dólares, é um valor incalculável. E é muito simples entender, por exemplo, se você vender carros, a pessoa sabe o quanto é difícil se manter vendendo no negócio, ainda mais com financiamento, com as taxas que tem, arranjar bom produto e etc, etc, etc. Mas se o cara trabalha desmanchando o carro roubado, o lucro dele é 50 vezes maior. E eu sei disso porque antes de abrir o canal eu conheci um cara que desmanchava carro em um lugar chamado Roda de Fogo, que fica em Recife, na capital aqui de Pernambuco. Roda de Fogo. E ele disse que eles levam menos de 5 minutos para desmanchar um carro. Quando o indivíduo roubava o carro, ele já passava para o lugar onde o carro ia ser desmanchado, era um galpão, e os caras já ficavam esperando com as serras elétricas na mão. Eles não desmontavam nada, tirando parafuso, né, como uma pessoa normal que vai dar uma manutenção faz. Eles estouravam, serra a porta do carro, serra o capô, ali aquelas garras que seguram, e vai desmontando o carro inteiro. Eles destroem os vidros, as peças que dão para identificar como vidros, chassi e bloco de motor. Tudo isso é descartado e o resto é vendido. E infelizmente várias casas de autopeça compram essas mercadorias e vendem até como novas, porque são novas mesmo. Eles pegam carros seminovos, zeros. A pessoa acabou de comprar sem placa, eles adoram, né? Então acontece isso. Como pode você, por exemplo, competir com alguém honestamente, você vendendo honestamente as suas coisinhas e um cara fazendo isso? Quem vai enricar primeiro, você ou ele? Essa é a grande questão. Você vê, os caras agiam aqui em 5 minutos. Mal dá tempo da polícia saber que o roubo houve. Imagine chegar lá onde eles estão desmanchando. 5 minutos. Padrão. Tem que ser assim. Por isso é que o roubo de carro nunca acaba, né? Porque os caras são altamente competentes nisso. É uma máfia, né? Mas ninguém vai em cima disso. Mas é uma máfia que existe. Aqui no Brasil, em vez de combater, eles dizem pra você: comprou o carro, então faça o seguro. Como é que você compra o carro e não tem dinheiro pra pagar o seguro? Aí você vê que há algo errado aí. Porque as autoridades não deviam dizer isso. Elas deviam dizer: olha, não é pra acontecer isso e a gente vai pra cima. Mas não, dizem a você que você é o errado. Quem mandou não fazer seguro? Você é trouxa.
No Brasil é assim, se coloca a culpa na vítima, né? Mas vamos lá, vamos continuar o nosso raciocínio. Então, do mesmo jeito que acontece em uma coisa de menor proporção, você imagine que as pessoas do bem, um roteirista, um cineasta, um repórter, um artista e etc., que precisa ali da sua obra, conseguir com que as pessoas leiam, gostem daquilo ali e assim ele tenha lucro pela quantidade que ele vai vendendo. Vem um camarada desse que une recursos ilícitos de tudo que não presta no mundo. Por exemplo, as principais atividades que George Soros está, a gente sabe disso, embora não seja comprovado, ela inclui comercialização ilegal de combustível. O lucro aí, aproximadamente, é 61,5 bilhões. Comercialização ilegal de bebidas, 56,9 bilhões. Isso aqui é por ano, viu? Extração e produção ilegal de ouro, 18,2 bilhões. E comércio ilegal de tabaco e cigarros, 10,3 bilhões. Esses dados aqui são atuais. É o que, em média, o crime lucra com isso aqui. E George Soros está nisso até a cabeça. Então como é que você vai competir com isso? E mais, o que é que um cara que tem acesso a tanto dinheiro faz? Você ouviu, são bilhões assim que você perde da conta. Não tem como fazer conta. Como seria a sua vida com tantos bilhões? E você ganhando isso aqui por ano. Só em uma das áreas que você atua. Não tem como gastar esse dinheiro. Então, se você é um servo de Deus, o que você faria? Você procuraria ajudar as pessoas, construir casas populares e etc, etc. E iria ter um grande problema com os governantes, porque você viria que a pobreza é causada por eles. Mas vamos lá. Imagine agora que você é um cara como George Soros, um servo de Satanás que acredita falar com ele. Você vai pegar esse dinheiro e empregar em tudo que destrói a moral, os bons costumes e principalmente o cristianismo. Veja, por exemplo, essa outra matéria aqui, ela diz o seguinte, ó. Fundação de George Soros doou 800 mil para filme que demoniza evangélicos. Vários filmes e séries. Eu peguei uma, inclusive, agora, que é um galego. Ele é mordido por uma cobra. Não lembro agora o nome, é um nome ridículo a série. Já parei de assistir no primeiro episódio. Ele é mordido por uma cobra, fica em coma e descobre que o mundo todo acabou. Boa parte da população foi dizimada por um mal terrível daquele que a gente enfrentou. Não tem zumbi, não tem nada, é só isso. E aí ele pega alguns livros de sobrevivência para ler, né? Engenharia, carpintaria, metalurgia, para ele aprender a fazer ali. Mas aí ele resolve pegar também uma Bíblia. E aí ele começa a ler à noite e diz, sem sentido, não faz sentido, sem sentido. Eles fazem questão de atacar o cristianismo. É óbvio que a série tá indo de mal a pior porque as pessoas não querem ver esse tipo de coisa. As pessoas simplesmente ficam revoltadas. Mas por que eles fazem? Aqui tá a explicação. Os filmes que antigamente precisaria ter um bom número de bilheteria, né, que fosse comprado pelas TVs, como a Globo, por exemplo, comprasse aquele filme. E essas emissoras esperavam também ter audiência com esse filme, então tinha que ser um filme bom. Tudo isso morreu, porque a partir do momento que homens como George Soros põem a mão numa quantidade de dinheiro desse, dinheiro criado inclusive de forma real pelo povo que trabalha e vai lá com seus vícios e compra essas porcarias, enriquecendo ele, esse dinheiro serve para ele patrocinar tudo que não presta. Então ele vai e compra serviços essenciais de um país como o Brasil, que está quebrado. Ele vai e compra. Usa suas empresas laranjas, compra. Ah, não, foi um grande grupo de sei onde. Deixa que você vai ver, tem um cara desse por trás. Tudo que você pesquisar, BlackRock e tudo, esses grupos, você vai ver que vai dar sempre nas 13 famílias. É um fato. Acho que é conspiração, você que é babaca. Mas a verdade é essa. Então, como ele ganha dinheiro sem precisar fazer nada, ele pega esse dinheiro e usa para o mal da humanidade. Ele vai em uma ONG abortista, que ninguém quer nem ouvir o que esses idiotas falam, bando de vagabundo, mas ele injeta 150 milhões numa ONG dessa. E aí os políticos passam a querer saber o que é que eles pensam. Passam a dar ouvidos a ele. Passam inclusive a colocá-los dentro do próprio governo. Porque os caras têm 150 milhões e recebem isso por ano. Passa a ser importante. Entende, meus irmãos? É assim que funciona. Então, do mesmo jeito, um filme desse, ninguém quer ver. Mas o filme já vai pago de berço. O filme não precisa agradar você. O filme não precisa fazer sucesso. Ele já foi pago. Ninguém vai quebrar, ninguém vai perder emprego, porque ele já foi pago de berço. Hoje, as obras... Quando eu li o roteiro original de The Walking Dead, era um pai que fugia com a esposa e o filho para a escola do filho, que era mais lógico, era o lugar que ele conhecia. Ele tentava reforçar e sobreviver nessa escola. O roteiro era ótimo. Quando ele leva para a empresa de HQ, que porventura gostou da história, né, e contratou ele, mas disseram, olha, nós vamos lançar a sua história, mas nós não queremos esse tipo de personagem. A gente vai precisar fazer mudanças nesse personagem. E o cara disse, não, mas eu queria que ele fosse lançado assim. Ele disse, se for assim, a gente não lança. Você permite que a gente mude? Permito. Senão, não lança. Quem conhecia o cara? Ninguém.
Era um cara como eu e você. Então, o pai de família, que tinha um filho e a esposa e fugiriam para uma escola, passa a aparecer em coma, leva um tiro ali no seu serviço de policial, que é o Rick no caso, quem assistiu The Walking Dead sabe. Ele leva um tiro, aparece em coma e sua mulher já tá o traindo, pensa que ele morreu, tá? Já não espera nem um luto, não espera nem uma semana, já tá com respeito dando pro amigo dele, que tá querendo se apossar da família dele. Olha como é que eles mudam tudo. Uma família pacata, normal, né, de cidadezinha de interior, a ideia era essa, que tentaria sobreviver com sua família e manter os seus costumes e honra no mundo destruído, passa agora, né, a ter esse tipo de relação como seu enredo principal. E aí segue só assim, né? Aí você pensa, mas por que não tem ninguém que faça o que a gente realmente quer ver? Aqueles personagens dos anos 70, 80 que a gente gostava. Porque eles não permitem mais. Os filmes agora não dependem do ingresso, não dependem das TVs exibindo aquele conteúdo. Esses conteúdos agora são exibidos e recebem o seu crédito por isso. É óbvio que eles querem ter muita audiência. Porque vai vir o capitalista, vai vir o liberal e dizer, é loucura o que você está falando. Todos querem ter muita audiência para ter lucro, claro que sim. Mas não é mais o foco principal. Não é. Você vê eles demitindo, por exemplo, na Disney, né, os diretores, roteiristas, lacradores, mas contrata outro pior. Porque aquela pessoa não soube fazer do jeito que eles querem, mas voltar a ser conservador, fazer o que o povo quer ver, eles não farão, porque é uma questão de ideologia. É o que eu disse, na equação, você nunca vai entender esse mundo se você excluir a espiritualidade. Não tem como você entender. O objetivo hoje dos filmes, quando são lançados, não é mais gerar milhões em lucro. Eles já foram pagos de berço. Isso aí vai vir como um bônus. O principal objetivo deles é alcançar o maior número de pessoas para doutrinar, para colocar ideias nefastas, não em você que já tem a mente e o caráter formado, mas no seu adolescente, no seu filho de 15, 16 anos. Eu assisti um filme agora, com aquele cara que fez Ferris Bueller, em Curtindo a Vida Doidado. Não lembro o nome do ator. Tem coisas mais importantes para colocar na minha mente. Mas um filme de 1983 chamado War Games, ou seja, jogos de guerra. É uma história bacana, né? Um hacker, um moleque viciado em jogos. Ele, por acaso, bate ali no computador das autoridades máximas e acaba quase causando uma treta nuclear. Aí você olha o comportamento do rapaz, ele com 17 anos, respeitando o pai, a mãe, preocupado com as notas, para o pai não se aborrecer com ele, porque é quem sustenta a casa, ele deve respeito. Filmes com esse tipo de história não é feito mais, porque o que eles querem hoje é o adolescente que odeia tudo. Então ele é enaltecido nessas produções. Você pega Stranger Things, Coisas Estranhas, são crianças dos anos 70 e 80 que se comportam hoje como as crianças de 2025. Você pega a série Cobra Kai, é a mesma coisa. A Agenda Work vai entrando nessas obras que começam mais mansa no começo, mas ao avançar das temporadas vai se tornando nisso, porque é o objetivo. Elas não estão ali para te agradar, elas não estão ali para ser o que o público espera ser. Elas estão ali para transformar a criança e o adolescente que assiste, que é o público-alvo, em inimigos da fé, da moral, dos bons costumes e, consequentemente, dos próprios pais. É para isso que essas séries existem e são pagas. Então, essas matérias aqui do nosso vídeo, meu irmão, elas servem para te provar e mostrar o porquê essa gente inútil, que você não convidaria para tomar um café na sua casa, elas têm tanto poder e têm tanto espaço, mesmo sendo poucos. Eles têm esse poder porque estão com os bolsos cheios de dinheiro, e dinheiro maldito, que chega através de um George Soros. Ele é só um entre muitos, que chega nos bolsos deles através desse camarada, que porventura enche o seu bolso com o que tem de pior nesse mundo. E que, obviamente, você deve imaginar, se você não for um tolo, que esse dinheiro que rola com coisas ilícitas vai parar na mão ou no bolso de alguém. Então, meus irmãos, eu não posso ir mais além do que isso. Se esse vídeo já tiver passado, já é uma grande vitória para nós. Então, eu agradeço muito a cada um de vocês e peço, né, humildemente aqui, que você deixe o like e mostre para mais pessoas. Você deve ter visto, né, que o nosso canal está cada vez sendo engolido, né, por um algoritmo, porque a gente faz esse tipo de discurso aqui, não falo rindo, né? A gente até tenta, às vezes, quando o assunto dá, colocar uma coisa engraçada no meio e tal, para quebrar um pouco esse clima tenso, né? Mas essa é a verdade, né? E eu já disse, se é para você tá vendo gente feia na internet mentindo igual a mídia, é melhor você voltar para a mídia, porque pelo menos é um povo cheiroso, é um povo bonito, né? Não é gente lá de nós como eu, é gente escolhida a dedo para aquilo, né? Então é melhor voltar para a mídia. Se a gente vai mentir aqui igual eles fazem, é melhor tá lá. Eu tenho essa opinião.
Então eu continuo aqui o nosso trabalho, levando porrada todos os dias, mas é para isso que a gente tá aqui. Então esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado e acima de tudo entendido. Se você realmente gostou, meus irmãos, por favor, compartilhe e dê aquele like. Essa é a única forma de a gente fazer alguma frente a isso. Mais pessoas entendendo o que realmente acontece e por que acontece. Então deixa aquele like e compartilha. Para aqueles que estão numa condiçãozinha melhor, se torna um membro do canal. É baratinho aí. Não tem muito benefício. Às vezes, quando eu lembro, eu solto um vídeo, né? Adiantado, um vídeo que, por exemplo, vai sair amanhã, sai hoje, para você que é membro. Mas é às vezes que eu faço isso, nem compensa se for por isso. Mas se você quiser se tornar membro para ajudar o canal, ajuda muito, porque o YouTube gosta que tenha vários assinantes no canal, tá certo? E para você que tá afim de entrar de cabeça na espiritualidade, entender como funcionam essas entidades, por que esses caras seguem esse tipo de coisa, o que é que eles ganham com isso, qual é o nome dessas coisas. Nós temos o Velho Diário do Davi, um livro de vida meu, que é um diário na verdade, onde eu pesquisei tudo isso e está documentado em mais de 866 páginas. Tem um livro físico, 2 livros físicos com o mesmo conteúdo, só que um é colorido, né, o Elite versão, e tem o normalzinho também com preço mais acessível, todos eles em 10 vezes, inclusive o PDF também, que é o que eu recomendo mais, porque eu sempre estou atualizando. Inclusive, daqui a pouco eu estou atualizando de novo. Os livros físicos já estão na versão final. E o PDF, que tem o mesmo conteúdo dos livros físicos, 866 páginas agora, também está disponível com a vantagem que ele vira e mexe está sendo atualizado, ou seja, acrescentando mais páginas, tá certo? Então adquira lá. Quem já comprou o Velho Diário pode ir lá e atualizar. É só ir lá e baixar de novo. E quem comprou o livro físico na versão anterior, antes da atualização, que tem menos de 866 páginas, mande e-mail para o nosso contato encarando sobrenatural 5@gmail.com. Me mande um e-mail com o nick, né, da sua conta na Hotmart onde você fez a compra, que eu vou te dar um cupom de desconto de 99%, tá certo? Vai sair por R$3 para você que comprou, entendeu? Então é o seguinte, você comprou o livro físico, Davi, eu comprei o físico, antes de atualizar, você vai me mandar um e-mail, contato encarando sobrenatural 5@gmail.com, com o título, comprei o livro físico, quero o PDF, pronto. Aí eu vou te mandar um link para você comprar o livro PDF com 99% de desconto, para quem comprou o físico antes de atualizar, tá certo? Acho que eu expliquei bem aqui e depois a gente vai reforçando nos vídeos, tá certo? É isso aí, meus irmãos, fiquem todos com Deus, um abraço e nós seguimos juntos. Fui!